Vamos juntos abrir a palavra de Deus para o Evangelho de João. Gostaria de ler com os irmãos esse texto, esse versículo que nos conta como sendo a quinta palavra que Jesus Cristo pronuncia quando está sendo crucificado. A descrição da morte de Jesus, ela está presente nos 4 evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. São textos que nos contam a respeito da crucificação de Jesus. E quando eu e você podemos ler os evangelhos, nós vamos perceber que cada um dos evangelistas, eles fazem uma abordagem, eles têm uma preocupação. Então, quando lemos sobre a crucificação de Cristo, sobre a morte de Jesus, se lemos nos 4 evangelhos, isso trará algo de esclarecimento, de ajuda, de entendimento de toda a realidade vivida ali na cruz, não é? Então, naqueles momentos finais do ministério, da vida de Jesus, ele disse algumas palavras. Essas palavras, elas são chamadas as 7 palavras da cruz. Naquele dia, naquele momento sombrio, as trevas cobriram a terra do meio-dia às 3 da tarde. Do meio-dia às 3 da tarde... Do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas. Os céus, a natureza, reverenciam aquele momento. E esse fato, esse eclipse, essa escuridão traz sobre todos os envolvidos ali na morte, na crucificação de Jesus, um certo pavor, medo, e o reconhecimento de que alguma coisa realmente estava acontecendo, que estava para além do entendimento de que aquele que estava sendo crucificado era realmente um homem ou alguém que estava arrogando a si uma condição que realmente não lhe pertencia, ser o Filho de Deus, não é? Jesus foi espancado, foi esbofeteado, açoitado, ferido e crucificado. Cada vez que Jesus pronunciava uma frase, uma palavra ali na cruz, era feito um grande esforço, era feito algo assim sobre-humano, não é? Porque o seu corpo já estava apoiado em cima dos pregos que foram colocados nas suas mãos, nos seus pés, e ele também já estava com pouco ar entrando nos pulmões. Ele já não tinha assim tanta liberdade para falar. Ele estava buscando forças para poder falar e reunir as últimas forças para poder falar. Esse texto de João, que é a quinta palavra dele na cruz, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Essa foi a quinta palavra da cruz: tenho sede. Jesus não bebeu nada no dia anterior. Os evangelhos não nos contam, mas nos contam que houve, a partir da noite de quinta-feira, uma agenda muito atroz, apertada, de prisão, de açoitamento, de acusação. E Jesus está nessa condição, não é? A boca está semiaberta, e isso significa que a garganta seca. Quando você está com a boca aberta, a sua garganta seca, não há nada para engolir. A saliva, ela vai secando e você não tem nada para engolir, não é? Um soldado toma a iniciativa de lhe estender com a ponta de uma vara uma esponja embebida em vinagre. João
19:30 nos conta: estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. A gente vai voltar nesse texto aqui daqui a pouquinho, sobre essa esponja embebida, não é, em vinagre, e foi colocada nos lábios de Jesus para que ele pudesse descedentar ali aquele momento. Então, esse texto nos fala desta quinta expressão de Jesus na cruz. E o que eu e você podemos aprender? Qual é a verdade que eu e você podemos aprender desse ensino? Além do impacto emocional que eu e você temos quando lemos essas narrativas, e podemos ler também e ver em alguns filmes sobre todo aquele momento da crucificação, do espancamento, das acusações, do corpo todo ensanguentado, toda aquela situação ali envolvida, não é? Além disso, é um momento em que os especialistas falam que a febre é muito intensa e a morte ela está se avizinhando. A sede é muito intensa pela febre do momento, da circunstância que está sendo vivida. Havia 3 cálices no Calvário, 3 cálices foram oferecidos, apenas um Jesus bebeu. O primeiro cálice está em Mateus 26:39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse cálice é o cálice da ira de Deus. Aquele momento, Jesus estava assumindo todo o pecado da humanidade, estava sobre Jesus o meu e o seu pecado, e o que pesava sobre mim e sobre você era a condenação, a ira de Deus. E Jesus está assumindo essa condição de ser então aquela ovelha muda que foi levada ao matadouro para entregar a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter a alegria de ter os nossos pecados perdoados. E Cristo bebeu esse cálice substitutivamente. Ele não tinha pecado. A Bíblia vai nos contar que Jesus morreu sem pecado. E é esse o cálice da ira de Deus, e é esse cálice que Jesus está dizendo: se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse é o grito de angústia de Jesus, porque revela o extremo amargor do cálice que lhe foi dado a tomar. O segundo cálice é oferecido também quando ele chega à cruz. Jesus chega à cruz, e aí o texto de Mateus 27:33-34 diz: chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Jesus não aceita essa mistura, que era uma mistura de mirra, ou seja, uma espécie de entorpecente, um narcótico que era oferecido àquelas pessoas que estavam submetidas a esse tipo de condenação, de flagelo. Mas Jesus não aceita isso, ele quer manter as suas faculdades mentais, ele tem consciência da sua morte como uma morte voluntária, e ele não toma esse entorpecente que lhe é oferecido. O terceiro cálice está lá em João 19:30. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Um soldado fez isso, um soldado romano. Ele toma essa esponja e embebe essa esponja em vinagre e a coloca perto dos lábios de Jesus. O que significa essa esponja? O que é isso? Como é isso?
Se você for fazer algum tipo de pesquisa nesse sentido, você vai entender que os banheiros públicos, havia sempre uma esponja que era usada para a higiene depois de se utilizar o banheiro. E essa esponja, ela ficava no vinagre, porque era um antisséptico, e a pessoa, antes de usar essa esponja, colocava em água. Mas depois de usar, voltava novamente a colocar no vinagre. Alguns comentaristas dizem que foi uma dessas esponjas que o soldado, ironicamente, toma para oferecer então, ou para mitigar então a sede de Jesus. Algo inominável, algo que a gente não consegue imaginar o extremo da crueldade, da zombaria a que Jesus foi submetido. A maioria das comentaristas podem também entender, sendo essa uma situação de expor Jesus à vergonha, uma vergonha pública. João é quem nos conta que esta é a segunda vez que Jesus ele fala da sua necessidade física. A primeira vez que João menciona está no capítulo 4, verso 7. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Jesus está a caminho e passa por Samaria e encontra-se ali com uma mulher que vem tirar água, e ele pede a essa mulher que lhe dê um pouco de água, porque ele estava com sede. É muito importante, irmãos, a gente entender que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então Jesus tem a plena humanidade, que é uma doutrina bíblica, e também a plena divindade, que também é um ensino bíblico. E então ele tem sede, ele manifesta isso: eu tenho sede. Agora veja o que o texto diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse Jesus: tenho sede. O que João quer dizer para mim e para você sobre esse mais tarde, não é? O que é mais tarde? Que horas é essa que João destaca, dizendo mais tarde, sabendo que tudo estava concluído? Ao final das 3 horas de trevas, do meio-dia às 3 da tarde, ecoa um grito. É a quarta palavra. A quarta palavra é a palavra central e tem a ver com o seu relacionamento com o Pai. Veja o que diz Mateus 27, 45 a 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, e por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Esse texto está no Salmo 22, 1, onde Jesus está usando esse texto para cumprir a palavra de Deus e lembrar os seus ouvintes e as pessoas que conheciam o Velho Testamento a respeito dessa verdade que está se cumprindo ali. Então Jesus teve sede de Deus, porque ele manifesta isso: Deus, não vire o rosto para mim. O momento da ira de Deus, do cálice da ira de Deus, e aquele momento em que Jesus está assumindo todo o pecado da humanidade. E ele diz: Deus meu, eu tenho sede de ti. E depois ele tem a sede de água. Então ele tem a sede de Deus, de que Deus esteja ali, dando a ele
a aprovação, o suporte necessário para aquele momento, e ele não vive aquele momento sozinho, mas ele também tem sede de água. E é interessante, queridos, que quando a gente olha para os evangelhos, a gente vai perceber Jesus preocupado com os outros, fazendo milagres em favor dos outros, mas ele não faz nenhum milagre para si, ele não realiza nenhum milagre para a sua vida, para ele mesmo. Ele num determinado momento se recusa a transformar pedras em pão quando está faminto no deserto. O texto lá de Mateus 4, 3 e 4 diz: o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene a estas pedras que se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ele está agora na cruz e ele se recusa a criar água para matar a sua sede. Ele já havia ensinado e nos ensinado a viver, agora ele nos ensina como morrer. Quando Jesus Cristo disse: eu tenho sede, depois de todas aquelas horas da perda do sangue causada pelos açoites, pelos cravos em suas mãos, coroa de espinho em sua cabeça e cravos em seus pés, o que ocasionou lesões traumáticas, atingindo veias e artérias. O sangramento estava presente durante as 6 horas no madeiro, e a hemorragia, ela era potencializada pela lei da gravidade, uma vez que o seu corpo estava suspenso no madeiro. Alguns especialistas, eles dizem que a causa da morte de Cristo foi o choque. A causa da morte de Jesus foi morrer em nosso lugar, mas a morte como fim da sua existência como o Cristo neste mundo, e a sua ressurreição, posterior ressurreição com o corpo glorificado, era um choque hipovolímico, que significa que quando eu e você perdemos mais de 25% do sangue do corpo, por algum acidente, por alguma coisa que nos aconteça, esses 25% a menos de sangue como volume no nosso corpo vai ocasionar a morte, porque o organismo libera adrenalina para aumentar a contração do músculo cardíaco. O objetivo do organismo é compensar a perda de sangue. Com isso o coração dispara, uma taquicardia, a respiração fica rápida, o pulso fraco, a pele fica fria, a pessoa começa a sentir sede. Jesus disse: tenho sede, tenho sede. Eu já contei aqui para os irmãos que eu acompanhei uma jovem, uma menina na verdade, nos últimos momentos da sua vida, e antes de ela fechar os olhos, ela disse que ela queria tomar um pouco de água. Ela me pediu um pouco de água. Ouçam as palavras do profeta, da profecia que está registrada em Mateus 22:15. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitastes no pó à beira da morte. Jesus, ele sofre no espírito e sofre no corpo. Assim como o corpo, o nosso corpo, ele necessita de água, a nossa alma também necessita de água. A criança ao nascer, o bebezinho ao nascer, ela chora angustiada. O choro da criança, do bebê recém-nascido, é por sede, não por fome. O bebê, ele precisa encontrar o leite materno, ele está desesperado para dessedentar a sua sede.
E ele precisa do leite materno. Ele precisa desesperadamente do leite materno, porque a sede, ela nos afeta muito mais rápido que a fome. A fome ainda conseguimos ter uma sobrevida, mas a sede não. E é por isso que o salmista exclama: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A questão, irmãos, não é se temos sede, porque todos nós temos sede. E eu estou aqui falando de água, e é muito provável que o seu cérebro já esteja aí funcionando nessa questão de tomar um pouco de água. E se eu estivesse tomando um copo de água aqui, aí que você ficaria desesperado. Agora eu quero tomar uma água. A questão não é se temos sede, e sim, até quando nós teremos sede. Olha o que João nos conta a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A Bíblia diz que essa sede da alma só pode ser saciada por Jesus. A sede que eu e você sentimos de significado, de importância, de pertencimento, de termos realmente o nosso valor, é realmente só em Jesus. Porque qualquer outra fonte que você tentar saciar a sua sede, essa sede voltará, e voltará de novo, porque é só Jesus que pode dar a mim e a você o real sentido, o valor da nossa existência, a importância de sermos então amados por Deus, alcançados pela graça e testemunharmos a nossa fé. É por isso que as pessoas estão constantemente em busca de alguma coisa para satisfazê-las, para saciar a sua fome, saciar a sua sede, encontrar significado para a sua existência, encontrar alegria para a sua vida. E as pessoas estão constantemente nessa busca, e você encontra com essas pessoas, e elas dizem para você que elas estão tentando ser felizes, elas estão tentando entender o significado da vida, a importância da vida. E cada hora é uma nova realidade, um novo momento, um novo acontecimento. Eu não sei como é que você chegou até aqui, eu não sei o que te trouxe aqui. Talvez a saudade, talvez a curiosidade, talvez a importância que você dá a estar reunido num domingo à noite junto com irmãos que também buscam adorar a Deus, talvez o desejo de estar agradando alguém que te convidou para vir. Mas a minha pergunta é: qual é a sua sede? A sua sede é uma sede de mudança? Eu queria mudar, sim. Algumas coisas eu acho que eu já estou cansado, eu quero mudar, eu quero ter uma experiência nova, eu quero que alguma coisa nova aconteça. A sua sede é uma sede de significado. Você busca constantemente saber se realmente você faz falta, você é importante. As pessoas se lembram de você, as pessoas mencionam o seu nome, as pessoas acham que quando você está, é realmente uma pessoa que deveria estar, e quando você não está, ninguém sente falta de você não estar. E você fica angustiado com essa ideia de que realmente as pessoas não dão a você o devido valor. Você tem sede de amor, sede de ser amado, de ser amada. Você acha que ama mais do que é amado? Você acha que você se doa mais do que as pessoas realmente veem o seu valor e se doam a você? Você está sofrendo? Você está angustiado? Curve-se aos pés do Senhor Jesus e beba da água da vida. Água da vida.
Essa mulher com quem Jesus estabelece esse diálogo, conta sua vida, na verdade não conta, porque Jesus já sabia a respeito dela, e ela estava buscando nos seus relacionamentos a oportunidade de se ver importante, ou lembrada, ou mencionada. Mas Jesus oferece a água da vida. Beba essa água da vida. A única água que pode nos saciar, a única água que pode nos transformar, é aquela que é oferecida por Jesus. Só Jesus pode saciar a nossa sede. Você pode andar por vários caminhos, tentar várias opções, experimentar várias oportunidades e situações que muitas vezes o mundo coloca para nós, e sempre há uma oportunidade para isso, mas continuará sentindo sede, sede de Deus, sede da água viva que é Jesus Cristo. Irmãos, é extraordinário que eu e você possamos ler o último convite que a Bíblia nos faz, o último convite que aparece na Bíblia. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Uau! Não importa a sua vida, sua história, seu passado, não importa nada, absolutamente nada. Quem quiser. Esse convite é estendido a todos. Quem quiser. A hora que você entender que precisa dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, eu quero experimentar essa água viva, porque eu quero ter essa sede que me consome, essa sede que me mata, essa sede que tira a minha alegria, essa sede que tira as minhas forças, essa sede que está me levando para a sepultura, saciada. E eu sei que o Senhor pode saciar a minha sede. Essa é a experiência de todos nós, essa é a experiência que nós podemos contar para você a respeito da água viva. Água viva, próprio Senhor Jesus, que se oferece para mim e para você. Como é que você chegou até aqui? Quais são as suas crises, os seus medos, as suas angústias? O que está te consumindo por dentro? Quais são as questões com as quais você não consegue lidar? Quais são os medos que te assombram? E aí a gente é convidado a se curvar aos pés de Jesus e beber da água da vida. Queria pedir que você pudesse curvar a sua fronte nessa hora. E essa oração você faça diante do Senhor. Não se preocupe com nada e com ninguém, mas você nessa hora curve-se diante do Senhor aí no seu coração e diga: Senhor, sacia minha sede. Sacia, ó Deus, essa sede que me consome, essa sede de significado, essa sede de amor, essa luta que você enfrenta quanto à sua vida, os seus sonhos, os seus planos. Estava conversando com uma pessoa outro dia, ela disse assim: pastor, eu não tenho mais sonhos na minha vida, eu não tenho mais nenhum plano na minha vida. Tudo que eu planejei, tudo que eu pensei, foram frustrações, decepções, lutas, e eu estou sem nenhuma motivação para continuar sonhando. E eu disse: você precisa de Jesus na sua vida. É Jesus quem pode trazer a você e saciar essa sede do seu coração. E só Ele pode dar a você essa alegria de continuar sonhando, porque essa água é viva. Quem tiver sede, beba. Quem quiser, beba. Quem estiver necessitado, beba. Não há nenhuma restrição. A única restrição é você não querer beber essa água, mas qualquer outra
já está decretada como uma oportunidade de você beber esta água. Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença, participando deste momento e sendo lembrados do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da experiência de morte substitutiva, de uma morte cruenta, de uma morte atroz, de um sofrimento, ó Deus, de espancamento, de açoites, de ser esbofeteado, de ser cuspido, de ser humilhado, levando às últimas consequências o amor do Senhor por nós, se entregando naquela cruz, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca e permaneceu fiel àquilo que havia sido acertado desde a fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E ele pede água para se cumprir as Escrituras, e como assim estava escrito, ele se coloca para cumprimento de toda a profecia bíblica, para que nós pudéssemos experimentar essa alegria de ter a nossa vida, de termos a nossa sede saciada. Pai, nessa noite, se há alguém entre nós desejoso, ansiando, buscando saciar a sua sede, ó Deus, esta sede de mudança, essa sede de significado, essa sede de amor, o Senhor pode, e só o Senhor pode saciar. Então nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome, pessoas aqui possam se curvar aos Teus pés e beber desta água, a água da vida. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém.